Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai conversar o nosso 20º Target Talks com a presença da doutora Luciana Yuki. A gente está aguardando o pessoal entrar. Olá, bom dia. Doutora Luciana, é só entrar na página e eu já vou convidar a senhora para estar falando um pouquinho com a gente. Bom dia, pessoal. Já vou convidá-la. Oi, Aline, Olá, bom dia. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. tá Botar uma coisinha ótimo. mais rápida. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Eu estou muito feliz que a gente está comemorando hoje o 20º Target Talks e você participou do segundo, hein? Em 2018. Nossa, faz Olha tempo, só, então. faz tempo. No lançamento daquele livro que a gente fez com o SEDS, lembra? E com o IDP? Eu lembro sim, que a gente fez junto com o Alexandre Abreu, inclusive, não Isso, foi? o Alexandre Abreu e a Lígia Zottini, né? Que a gente participou. Exatamente, exato. Falando de futuro, né? Já naquele momento, em 2018, já falando de como vocês já estavam à frente, né? Tanto o Tribunal do Distrito Federal quanto lá do Maranhão, né? E aí hoje a gente volta nesse momento para trazer um pouco de experiência, né? Porque a gente tem feito, Luciana, várias talks nesses últimos semanas, falando muito do que a crise trouxe, né? De reflexão, de colaboração e de mudança de atitude, mas também o que a gente pensou como estratégia é trazer o que vocês já fazem há bastante tempo, né? Porque muita coisa não é nova, né? E muita coisa agora, talvez a sociedade vai ter mais acesso e ver que tudo que a gente já vinha pregando e fazendo resolve. Então, eu nem vou ficar tomando tempo, porque eu acho que essa talk é uma talk bem importante. Eu acho que trazer a sua experiência aí, e a gente tem tido vários juízes se dispondo do tempo, que eu sei que vocês estão trabalhando duramente aí, mas para estar trazendo um pouco dessa realidade para as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Então, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, a Luciana pela Luciana, e depois a gente falar um pouco das suas experiências aí à frente do NUPEMEC, e sempre em prol da desjudicialização, porque a gente fala sobre isso, acho que desde 2014, né, das pautas concentradas, que a senhora já estava sempre à frente disso, né? Exatamente. A primeira coisa que eu vou te pedir é para a gente tirar o senhora e o doutora, É né? Porque a verdade, é gente já tem verdade. essa Sim, proximidade sim, sim. de longa data, né, Aline? Eu Sim, acho que mais do que assim, o nosso caminho profissional, a gente criou essa relação de amizade com que eu certeza. prezo muito. Então, assim, eu estou muito feliz por participar Obrigada. desse talk, de estar conversando com você sobre isso, porque, assim, é sempre muito produtivo. Eu acho que a gente sempre troca muitas ideias e muitas Sim, experiências positivas, né, ao longo desse sim, nosso caminho. sim. Bom, então, assim, começando como você pediu para eu me apresentar, meu nome é Luciana Yuki, sou juíza do TJDF. Hoje eu coordeno o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, já atuo nessa área desde 2011 11. e, e essa realmente foi eu acho que a oportunidade de trabalhar com mediação e conciliação com o diálogo foi o que realmente transformou a minha atuação na magistratura, Tá. né? Então, assim, eu tive uma mudança de perspectiva muito significativa desde que eu comecei a trabalhar com isso e principalmente desde que eu comecei a ter contato com as pessoas que eram assim atingidas pelos efeitos da autocomposição. Acho que isso é muito interessante a gente perceber, Sim, né? Eu acho que a judicatura traz para a gente esse nosso dever de sentenciar essa cobrança também de números, mas a gente fica um pouco afastado dos resultados práticos do que isso gera na sociedade. E eu acho que esse trabalho como o PMEC trouxe isso de muito positivo. E desde então eu sou entusiasta, estudiosa, eu tenho procurado me aprofundar na matéria, né, no assunto e atuar em diversas frentes, me envolver em diversos projetos, tanto dentro do tribunal quanto também fora. tá, muito legal. E aí, falando um pouco de momento, hoje, em meio a essa pandemia, as pessoas muito estão querendo, quando acabar, vou entrar com ação, ou vou resolver, vou.
procurar o judiciário? A primeira coisa que eu tenho falado nessas talks é que, na verdade, é um caso fortuito de força maior. Então, a gente tem a teoria da imprevisão, né, no Brasil, então a gente não adianta querer entrar com ação porque não tem culpado nesse momento, né? E aí a gente tem falado da possibilidade de se resolver os conflitos das mais variadas formas que a gente sempre fala, né, Luciana, das multiportas, mas a gente colocou essas portas no canal de atendimento das empresas, nas ouvidorias, nos saques, no consumidor.gov, nos PROCONs, né, nas câmaras online, nos Sejusques e depois no judiciário se precisar, né? E aí eu queria que você contasse um pouco da sua experiência aí, como vocês têm atuado, o que vocês têm feito nesse momento, o que já vem fazendo, eu acho que você podia contar um pouco do que vocês vêm fazendo e agora nesse momento se mudou alguma coisa. Exatamente, Aline. Eu acho que assim, esse momento ele é significativo para a gente aprender a enxergar as outras portas que a justiça tem, ou também de resolução do conflito. Porque a resolução do conflito não está só, né, dentro do Poder Judiciário. Eu acho muito importante a gente reforçar isso, que a política pública realmente ela vem sendo criada desde 2010, com a Resolução 125, que obrigou os tribunais a criarem os núcleos de conciliação e os centros, né, que são os nossos sejusques, que hoje em dia muita gente conhece já. E os tribunais têm investido forte nessa estrutura de mediação e conciliação. Mas essa estrutura ainda é vista por muitas pessoas como uma questão alternativa. Eu sempre falo, não é método alternativo, é método adequado de resolução de conflito. Então, assim, não tem um status inferior ao da jurisdição. O que a gente tem que tentar é resolver o conflito pela forma que seja mais adequada. Então, economicamente mais favorável e também é a questão do tempo. Sim. Eu estava até conversando assim com alguns economistas e essa discussão acerca dos contratos, da questão da força maior, tem sido muito levantada hoje. Então, contratos de locação, contratos de mensalidade escolar, né? Então, assim, pode descumprir, tem que reduzir o valor. Assim, a análise jurídica vem sendo muito demandada, mas a gente não tem respostas nesse momento. Então, assim, é o que você disse, né? Então, isso ainda vai gerar aí muita discussão jurídica e para se resolver vai demorar muito pela via tradicional. Então, a gente recomenda que seja feito pela mediação e conciliação. Por quê? Porque a negociação direta vai trazer aí a realidade de cada uma das partes e possibilitar a produção de um resultado que seja mais equitativo. Exatamente, Né? porque não adianta falar, vou reduzir 10% ou 5% na pressão, né? Porque aí pode ser que a empresa poderia estudar cada caso e reduzir até mais, se fosse possível, né? A gente, talvez essa angústia que muitos pais estão, a gente tem recebido várias perguntas sobre isso, as pessoas estão pedindo uma talk só sobre escola. Mas, na verdade, cada uma a gente tem falado que não muda muito, né, Luciano? O que a gente tem que pensar vamos resolver de uma forma personalizada, através de mediação e conciliação, e aí pode ser câmeras online, pode ser da forma que entrar em contato telefone com a escola, tal, do que esperar o judiciário, porque o judiciário vai aplicar a lei e a lei vai ser uma negociação, uma proposta de negociação da mesma forma, né? Exatamente, assim, eu tenho vivido isso porque eu tenho uma filha também, a gente discute muito isso no grupo de pais. E aí a gente vê, assim, alguns grupos, olha, eu requero 50% de desconto na mensalidade, mas com base em quê? Né? Só a pandemia em si não justifica que tenha uma redução tão drástica na mensalidade escolar. Então, tem que sopesar aí todos os elementos. Também a empresa, a escola, também tem que manter a atividade dela, também tem que se manter os empregados, os professores trabalhando, recebendo os salários. Então, a gente tem que ponderar tudo isso para negociar. E, assim, não tem como dar um parecer, olha, todas as escolas têm que reduzir, como alguns estados têm feito já, todas as escolas vão reduzir 30% do valor da mensalidade. Sim. Né? Isso pode gerar um efeito cascata, que é acabar com a atividade da própria escola, inviabilizar que a escola continue com a sua atividade. Exatamente, eu também acho que é prematuro essas definições fechadas, né? Não vai ser possível isso, porque vai fechar, é o que a senhora falou. E aí a economia vai acabar tendo um problema com isso, né? É muito interessante. Exatamente. Tem escolas que já reduziram os cursos extras, não sei se a senhora viu, deu desconto também de 10% do almoço. Tem algumas que estão abertas. O que está incomodando, que eu tenho ouvido bastante pais também, não sei qual que a senhora tem visto isso também. Desculpa, senhora, você.
Mas apesar de a gente ser amiga, é respeito mesmo. E aí a gente tem, na verdade, a gente tem ouvido que as pessoas falam, não, mas tem que reduzir porque agora é tudo online. Mas a gente tem que lembrar, e aí eu gostei muito dessa definição, que hoje as escolas, a maioria não estão preparadas para o EAD, que tem custo reduzido. As escolas estão dando aula remota. E aí a aula remota requer o mesmo custo. Então, eventualmente, eles vão ver quanto economiza do lugar, da escola, de limpeza, de material, depois desse período, de um período razoável de pelo menos um mês, né? Que a gente ainda agora que vai dar um Exatamente. mês, né? Então, isso é prematuro. Exatamente. A gente já E recebeu uma aí, pergunta, Luciana, só desculpa te cortar, a gente recebeu uma pergunta claro, falando sobre o convênio do PJE e do consumidor.gov. Se a senhora vê isso uma coisa de futuro, se tem esse defeito, porque o piloto começou aí, né? sim, o piloto da Justiça Estadual começou no DF o ano passado, né? E eu vejo com muito bons olhos. Eu tenho atuado diretamente no acompanhamento desse convênio, PJE, da integração PJE consumidor.gov. O que a gente percebe é que ainda poucas pessoas conhecem a ferramenta consumidor.gov. Apesar de ter tido um aumento muito grande no número de reclamações, a gente vê que muitas pessoas ainda ingressam diretamente no judiciário sem buscar essa solução extrajudicial, Sim. que é extremamente rápida, né, e sem custo algum. E com um índice de mais de 80% de solução do consumidor.gov. Então, assim, eu como consumidora já usava o consumidor.gov há muito tempo. E eu sempre defendia que essa plataforma deveria ser também aproveitada no judiciário. Para que o judiciário vai criar outra plataforma, né? Então, assim, aumentar o custo de produção de uma nova plataforma se existe uma plataforma pública que atende bem a essa necessidade. Então, a Tá. gente ainda está na fase inicial. A gente teve alguns problemas tecnológicos, então, assim, de integração que a gente teve que suspender no começo do ano, os atendimentos. E aí, nossa equipe de TI agora tem mais ou menos uns 15 dias, retornou com as soluções e a gente voltou a funcionar, especialmente para o setor bancário. Tá. Então, os bancos que estão cadastrados no consumidor.gov, a pessoa acessa ali, quer ingressar com a ação no PJE, antes ela vai ser questionada se deseja também buscar a solução no Gov, antes, enquanto aguarda aí a prestação jurisdicional. Tá. Estão perguntando aqui se há um planejamento para a realização de audiências de conciliação por videoconferência, ou se já está realizando, né? Então, já está realizando, a gente começou na semana passada. Então, assim, a gente tem tido muita demanda aí realmente pela continuidade da prestação jurisdicional. Todos os prazos foram suspensos e todas as audiências do judiciário foram canceladas. Ontem, inclusive, saiu uma nova resolução do CNJ postergando isso por tempo indeterminado, inclusive. Então, assim, a gente, no TJDF, a nossa determinação é até 30 de abril. A gente não sabe se vai acompanhar ou não o CNJ. A gente está aguardando aí a administração definir. Entendi. Mas, pode falar. Pode falar? Não, pode continuar. Em razão disso, a gente se mobilizou no PMEC, em todos os Sejuscs, então nos 22 Sejuscs do DF. A gente está trabalhando como? Oferecendo para as partes a possibilidade de realizar a audiência remota. Então, a gente tem oferecido Zoom, WhatsApp, Skype, a Webex e outras plataformas aí para a gente possibilitar isso para as partes. Só que ainda não é impositivo, porque todos os prazos estão suspensos. Sim. E a gente entende que ainda existe aí uma certa desconfiança ou até desconhecimento, a pessoa ainda precisa se familiarizar com essa ideia. Então, quem não aceita, ou quem aceita e não aparece, por exemplo, na hora da audiência, não tem qualquer prejuízo processual. A gente tem oferecido isso como uma faculdade para realmente possibilitar o diálogo entre as pessoas, né, e a resolução antecipada do conflito, ou então, pelo menos, adiantar a fase da sessão processual de quem já tinha audiência marcada e acabou perdendo por causa da pandemia. A Entendi. gente está fazendo esses testes iniciais para depois o quê? Propor uma resolução, uma regulamentação ao tribunal para que realmente se possa usar isso como um ato processual, correndo os prazos, né? O ato processual como se fosse o presencial. Então, a gente está na fase de teste, tem sido bem recebido pelas pessoas e já tem sido celebrados alguns acordos, tanto na área de consumidor quanto na área de família. O número ainda é pequeno, mas a gente tem tido bons resultados.
O que a gente ainda sente é que muitas pessoas não estão familiarizadas com as ferramentas de videoconferência. Então, Sim, a gente tem um pouco de dificuldade nisso. Então, a gente às vezes tem que entrar em contato com a pessoa antes para treinar. Ah, como acesso o Zoom? Como acesso o Skype? Né? Como que eu vou fazer isso? Então, os próprios mediadores e conciliadores também, que nos Sejuscs atuavam só na forma presencial, agora estão se adaptando. sim. Mas é uma E é um realidade. momento, né? Uma realidade que eu acho que pode aproveitar o momento, né, Lucero? E é uma coisa que está tudo disponível. E grandes decisões estão sendo tomadas dessa forma, né? O que a gente tem falado bastante é que, por exemplo, as câmaras de mediação online, e muitas pessoas perguntarem em algumas lives, nossa, mas onde estavam essas câmaras? Estão aí, desde 2000, no mínimo de 2016, né? Exatamente. E estão com todos os requisitos de segurança, então a gente tem várias no mercado, inclusive agora a gente também está funcionando com o Concili Já, que é uma plataforma que a gente criou com a Plusoft. Estamos recebendo, terça-feira eu debutei aqui em São Paulo, recebi vários processos Legal. para fazer online, e aí as pessoas estão aceitando também, mas as pessoas ficam desconfiadas, né? Quando você liga aqui, eu tenho uma plataforma, então talvez traga um pouquinho mais de tranquilidade, mas as pessoas queriam, tem um que é por Skype. Né? Aí a gente falou, tudo bem, porque é o que conhece e se sentiu confortável. Aí a gente fez, pessoal, depois trouxe para a plataforma para a gente poder gravar direitinho, porque como a gente está fazendo já dentro do convênio de plataforma online no tribunal, então a gente vai guardar a gravação e tal. Mas você vê que a pessoa quer o que ela está familiarizada. E aí é isso mesmo, é ligar, pegar na mão e mostrar que isso funciona, que isso é rápido e é para ela. E ela pode querer ou Exatamente. não, né? Participar disso. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver que passou aqui, eu acabei perdendo. Não, eu acho que a gente respondeu, que é o planejamento da videoconferência. Em relação ao E aí, consumidor. Aline, Pode falar. aí retomando a questão das experiências anteriores, porque assim, a lei de mediação e o CPC já permitem que seja feita audiência online há muito tempo, desde 2015. E a gente já Exatamente. tem autorização legal expressa nesse sentido. E assim, no TJDF a gente já tinha feito algumas audiências assim de muito sucesso, inclusive com a pessoa morando no exterior. A Sim, gente teve um caso de família que foi feito com uma das partes morando nos Estados Unidos e conseguiu se estabelecer. Muitas pessoas perguntam: consegue estabelecer rapport? Consegue fazer a sessão, consegue aplicar praticamente todas as tudo. ferramentas da mediação que aplica no presencial, aplica no online. É a Sim. questão mesmo da familiaridade do mediador e do conciliador com a ferramenta e também a partir do momento que as partes começam a se familiarizar, elas se sentem mais à vontade para falar e para realmente desenvolver aí um diálogo mais profícuo. Sim. O que as pessoas estão falando é que, será que tem certeza que ela não está gravando, que não tem outras pessoas na sessão? Aí vai o lado da boa-fé, né, Luciana? Eu acho que não dá para a gente também prever tudo, né? O que a gente tem feito, a gente tem pedido e reforçado nesse momento é que é uma sessão confidencial, como a gente faz na mediação física, né? No Sejusc, como vocês atuam. Falar que é confidencial, que se tiver mais alguém participando, que essa pessoa apareça. E é o que você falou, cada vez mais, o mediador tendo esse feeling de participar, ele consegue perceber se a pessoa está ali. A gente consegue ver se estou olhando para você, ou se eu estou olhando para baixo, ou se eu estou olhando para o lado, ou se eu estou conversando com outra pessoa, né? Então, é o que você falou, vai se acostumando, eu acho que as coisas vão ficando cada vez melhores mesmo, né? E aí, sobre o consultor.gov, uma dúvida que tem tido, eu acho que seria bom a gente diferenciar, é se o consultor.gov faz mediação. Ah, não. Não É faz, muito né? importante falar isso. O consumidor.gov ele é uma plataforma de negociação. Então, ele ajuda Exatamente. o quê? A aproximar o consumidor diretamente com o prestador, com o fornecedor. Né? Então, assim, essa conversa é direta. E aí é importante que no TJDF a gente estabeleceu isso como uma fase anterior à audiência de conciliação. Então, não exclui a audiência. Exatamente. Se a pessoa não fizer acordo ali diretamente, ela ainda vai ter a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação ou mediação, a depender do caso, né? Com facilitada aí por um terceiro que seja qualificado. Então, tem diferença nisso? Tem muita diferença, né? Porque, assim, o mediador, ele é treinado exatamente para buscar e restabelecer esse diálogo que, às vezes, as pessoas não conseguem sozinhas. Seja por Exatamente. causa porque já tentaram de outras formas, os ânimos já estão tão acirrados que Uhum. emocionalmente não consegue desenvolver um diálogo com a outra pessoa, com a outra parte, seja por qualquer outro motivo.
Então, assim, o sim. mediador tem essas qualidades aí que agregam muito. Por isso a gente não, o consumidor.gov não dispensa as próximas etapas. Eu acho que assim, é uma questão de progressividade. Então, a gente vai tentando primeiro as ferramentas mais simples para resolver o conflito, e aí a gente vai aplicando depois as outras ferramentas. E Né? lembrando Então, desde aquelas ferramentas da empresa, né, Luciana? Porque a empresa, hoje em dia, a gente tem visto um movimento positivo dessa experiência do consumidor, né? Então, canais, tentar canal de ouvidoria, tentar os canais de atendimento, saque, depois consumidor.gov, depois Procon, e depois câmaras, depois judiciário, se precisar. Tem duas perguntas exatamente. aqui. Todas as câmaras que possuem plataforma online serão acionadas pelo TJ? Aí eu acho que o que eu sei que acionou foi São Paulo, que teve esse questionamento, né? O NUPEMEC daqui questionou todas as câmaras, perguntando como estava isso, quem estava se programando. A gente apresentou os requisitos de segurança, por exemplo, eu já estava pronta, mas eu não tinha me habilitado. Só tenho a física. E aí eu apresentei toda a documentação, fui habilitada. Eu não sei se aí está fazendo isso, mas pelo que eu entendi, a senhora está usando as ferramentas disponíveis, né? De mediação, Exatamente. de Assim, a conferência, né? gente é. Com relação às câmaras, a gente já usa o cadastro do CNJ e a câmara online tem os mesmos requisitos de exigência, as mesmas Da exigências física. das câmaras físicas. Então, a Isso. gente tem algumas cadastradas, sim, e é possível que sejam encaminhados os casos para as câmaras privadas. A gente ainda não começou esse movimento, até porque está muito no início ainda, mas é uma coisa que pode acontecer sim, que pode ser avaliada para a gente começar a passar a encaminhar os casos. A questão sempre principal é a resistência das pessoas a pagarem pelo serviço, Sim. né? Então, assim, o tribunal não tem um plano para pagar isso, a gente tem usado as ferramentas que o tribunal já tem de videoconferência, e aí a gente teria que equalizar essa questão aí da remuneração das câmaras também. Mas acho que nesse momento, assim como tem câmara já sinalizando que está aberta para a utilização de todo o judiciário, eu acho que todas estão abertas nesse momento para apoiar a justiça, até porque para a gente é interessante que o judiciário também, mais ainda do que já faz, porque a gente sabe que já é feito, deixe claro essas existências dessas mediações online, de quão adequado é. Então, acho que vai ser um ganha-ganha. Eu acho que nesse momento há um investimento para que a gente atenda vocês de forma a viabilizar isso, né? Aí tem uma pergunta do Alex. Em caso de locação comercial, qual seria a melhor solução nesse período? Lojas fechadas, etc. Como cumprir o contrato? Aí é uma Pois questão é, bem prática, né? eu acho que aplica a mesma coisa que a gente falou das escolas, né, Sim, Aline? Eu acho que o mais recomendável é sentarem locador e locatário e conversarem sobre as necessidades de cada um, os interesses de cada um. Realmente, se o comércio está fechado, é uma questão a se ponderar, porque o rendimento foi muito reduzido ou foi a zero em alguns casos, mas também o locador não pode deixar de receber o valor do aluguel, né, que é uma fonte de renda dele. Então, eu acho que isso, quem vai resolver melhor são as partes. Não tem ainda nenhuma orientação definida jurídica, né? Então, a sim, gente tem recebido algumas ações já no TJ questionando isso. Tenho alguns juízes que já se posicionam positivamente à redução do aluguel, mas isso, assim, eu acho que ainda é muito pontual. sim, E nós, enquanto judiciário, a gente também tem que pensar no efeito que isso vai ter. Então, eu vou ter uma enxurrada de ações querendo, todo mundo vai querer reduzir o aluguel, todo mundo tem direito à redução do aluguel, todo mundo está nas mesmas condições de redução de aluguel? Com sim, certeza não. Quanto tempo eu vou demorar para decidir tudo isso, essa sim. enxurrada de ações? E vai Quando eu passar coisas decidir, muito importantes que precisaria ser decidido pelo judiciário, que não vai poder, por exemplo, convênio médico, algumas coisas que eventualmente precisa de uma análise de vocês rápida, que você vai estar ocupada com coisas que poderia ser resolvida entre as partes, né? exatamente. E quando eu prestar essa decisão, quando eu decidir efetivamente, essa decisão ainda vai ter efeito entre as partes, porque o negócio provavelmente já vai ter quebrado, pode até ter Exatamente. quebrado, né? Sim, O locador não vai estar recebendo o aluguel durante muito tempo dessa ação aí de discussão. sim, Então, a gente tem que pensar na questão do efetivo também. Como que a gente vai colocar o direito de uma forma mais útil, de sim. forma rápida, e que seja realmente Exatamente. boa para ambas as partes. Então, assim,
nesses casos de aluguel, não vai ter uma orientação que seja assim, unívoca para todos os casos. Eu não vou conseguir aplicar nada em massa, não Sim, vou conseguir aplicar nenhum entendimento jurídico em massa, eu vou ter que ver caso a caso. E aí a gente recomenda realmente que as partes tentem negociar. sim. Eu acho que é a melhor solução essa. E aí negociar com o fornecedor. Porque quando a gente está falando negociar somente com o locatário, a gente sabe que essas empresas compram com seus fornecedores, tem prestador de serviço, então é uma negociação multipartes. E aí o que a gente tem visto em alguns casos que a gente já está atuando é a transparência. Sabe aquela preparação que a gente aprende na negociação de Harvard, todo aquele momento inicial que a gente tem que preparar? E aí trazer até onde você pode ir, né? É muito importante você saber, olha, meu orçamento é 1.000, caiu para 500, e desses 500 eu posso dar 100 para um, 100 para outro. Como vocês faziam naquele super endividado aí? É mais ou menos aquela análise de colocar todo mundo junto e negociar. Eu me lembrei muito, quando eu estava fazendo essa mediação semana passada, daquela época que a gente tinha os super endividados aí para negociar. Eu me lembrei muito disso. Eu até comentei com o Davi, eu falei, Davi, a gente já fazia isso, olha, em 2014, 2013, lá no TJDF, mal sabia que eu ia tanto entender depois que isso é uma parte de uma negociação que quando você faz essa preparação que você atinge muito mais os resultados. E aí eu acho que é isso. A minha sugestão que eu tenho dado também, que a gente tem chamado, são as multipartes. Olha, ele tem esse valor, esse orçamento e precisa fazer isso dessa forma. E as pessoas estão negociando para o futuro, né? Eu tive êxito em 2 negociações que vai pagar um valor reduzido agora e passa a pagar o valor cheio e aí condicionado, né, Luciana? Porque a gente acha que a partir de agosto, de junho, tá tudo bem, mas aí a gente condicionou, pôs vários considerandos no termo, que normalmente a gente não gosta muito, mas que nesse momento por força maior a gente precisa, né? Porque não tem culpados, né? E uma coisa que foi Exatamente. muito colocado pelos advogados que participaram e eu gostei muito é a possibilidade de rescindir o contrato. Só que no meu caso, a loja não queria perder o ponto. Ela não queria sair do lugar. Então aí que é uma também você tem que sopesar isso, né? Porque rescinde o contrato em pandemia, poderia rescindir o contrato sem multa, né? A rescisão pode. Mas é que as 2 empresas que eu negociei não queriam sair do lugar. Ela queria só pagar menos mesmo e negociar. E foi super frutífero. E como você falou, conseguiu um resultado agora. Porque se entra na justiça, até ter uma decisão, até avaliar isso, e vai ter que ter audiência, né? Que pode mandar até para uma Câmara fazer essa audiência. Então, eu também concordo que seria melhor isso mesmo. Agora Porque tem uma assim, o outra... caminho da justiça agora, na fase de pandemia, se a pessoa entra com uma ação hoje na justiça, assim, o que a gente pode fazer é mandar para conciliação, para mediação. E se quiser Então, ainda, né? E se a se, parte quiser. se a parte quiser. Então, assim, eu acho que se as partes já têm esse conhecimento da possibilidade de usar isso extrajudicialmente, muito melhor. Porque ela está economizando aí muitos ao não acionar o judiciário, né? Então, Sim, eu acho que, e nessa fase de suspensão de prazo, assim, a gente continua despachando. Se for urgente, vai ser analisado aí pedido de antecipação de tutela, mas nesses casos a gente não sabe como vai ser interpretada essa questão da urgência, se isso vai ser interpretado como uma urgência, sim. né? A ponto de ser analisado pelo juiz aí, deferido uma redução, uma renegociação. Então, é bem complicado isso. Eu acho que, assim, esse momento é o que traz mais foco para tudo que a gente tem desenvolvido desde 2011, né, Aline? Então, Sim, desde que sim. começou a política pública, a gente tem batido muito nessa tecla. Tentem resolver antes o conflito pela via extrajudicial, pela negociação, depois pela mediação e, se necessário, ingressem no judiciário. Então, o judiciário aí como último recurso para as pessoas resolverem o conflito. E eu acho que agora, sim, isso está trazendo mais luz para tudo que a gente já tem trabalhado ao longo desses anos. Com certeza. E aí é muito importante a gente demonstrar que a gente está apto, né? Eu digo nós como câmeras privadas, e aí falo em nome de todas as câmeras, tanto daqui quanto acho que do Brasil, que a gente já existe há bastante tempo, as câmeras online adequadas, prontas para ajudar o judiciário nesse momento, né? E aí foi colocado aqui pela Elaine se o judiciário pensa em fazer uma divulgação, uma movimentação da mediação mesmo, colocando isso como uma boa prática para esse momento. A senhora acha que isso teria cabimento ou seria muito individual para cada TJ falar sobre isso? Eu acho que aí vai depender de cada TJ falar, né?
mas eu acho que os tribunais têm se focado bastante nessa ferramenta. Sim. Porque é uma possibilidade de atuação agora nessa época de pandemia como realmente forma de solução adequada do conflito. Né? Então, eu vejo isso como parte da política pública que o judiciário já tem adotado, e eu acho que realmente essa é a tendência, que se joguem mais luzes, que se chame mais a atenção das pessoas e se direcionem mais as pessoas. Se antes, por exemplo, alguns juízes, advogados tinham resistência à mediação, não vou mandar o meu caso, hoje talvez eles vejam com menos preconceito isso. Sim, né? Porque eu acho que na colocação, eu acho que na colocação dela, o que ela pensa é que se o judiciário falar mesmo, eu estou usando as câmaras, que isso vai trazer mais força. E eu acredito que sim, né, Luciana? Eu acho que se vocês partirem desse princípio, eu acho que sim, porque tem tribunal falando, estamos abertos para usar as ferramentas no momento de pandemia. Eu acho que a gente não quer ser passageiro, né? Eu acho que esse acesso para a sociedade, eu acho que poderia pensar sobre isso mesmo, né? Eu acho que sim, Aline. A única cautela que nós, enquanto poder público, devemos ter é a seguinte, que eu tenho levantado essa bandeira no meu tribunal. Existem várias câmaras. Eu não posso dar preferência a uma e não a outra. Perfeito. Né? Então, assim, eu não posso eleger uma câmara como a câmara exclusiva do TJDF. Eu acho que eu tenho que tratar igualmente todas as câmaras que têm as condições e requisitos para atuar no judiciário. Que isso é critério objetivo, né? O critério objetivo está lá. A gente tem que a gente tem que estar pronto. Esse cuidado deve ser tomado, porque a gente está lidando com a coisa pública, né? E a partir do momento que eu elejo uma câmara apenas, ou uma ou duas, como as câmaras exclusivas do TJ, eu estou jogando holofote só sobre essas duas e eu estou deixando de lado as outras. Mas por que isso? Se as outras também cumprem os requisitos. Sim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sempre apoiei muito a questão das câmaras privadas. Eu acredito que realmente, assim, eu sempre defendi a bandeira de que a parte que tem condições de remunerar a solução extrajudicial ou a mediação judicial mesmo deve remunerar. E que o Sejusc deve ser usado para quem é beneficiário da justiça gratuita. Sim. Porque a estrutura do Sejusc nunca vai crescer suficiente para atender toda a demanda judicial. Então, assim, nada mais justo do que quem pode pagar, pague no privado, na Câmara privada, e o Sejusc vai atender as outras demandas. E a Câmara privada tem que atender também, né? A gente atende 20% gratuito do nosso volume, exatamente. Né? E tem esse requisito aí de compensação. Então, acho que a cada 10 que a Câmara faz, remuneradas, ela tem que atender 20%, duas, né? Não remuneradas. Então, assim, isso aumenta muito o espectro de atendimento na área autocompositiva para a gente. E acaba sendo a resposta para a falta de estrutura que os tribunais têm. Né? Porque a gente vê assim, o orçamento engessado, a estrutura engessada do poder público, do poder judiciário. Não tem mais para onde crescer nos próximos anos. Não vai ampliar tanto quanto deveria para atender a questão numérica, a demanda numérica. Então, a gente tem que trabalhar nessa parceria com a iniciativa privada, mas sempre com muita transparência. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que é extremamente pertinente, eu já vou endereçar direto para você. É possível a conciliação mesmo sem processo judicial? Tem validade? Vou deixar você responder essa. Tem validade a conciliação sem processo, inclusive feita pelas câmaras, a mediação, o acordo extrajudicial, né, realizado pelas câmaras de mediação privadas. Então, eu tenho uma empresa, eu não quero ingressar agora com uma ação judicial. Eu vou buscar uma câmara privada, celebrar ali um acordo, né, que vai valer como um título executivo extrajudicial. Se eu quiser, eu posso levá-lo para homologação, porque hoje a maioria dos Sejuscs já tem essa porta direta para homologar e virar um título executivo judicial. No judiciário, o que a gente também oferece? A mediação e a conciliação pré-processuais. Então, a pessoa no TJDF, por exemplo, a gente tem na nossa página da internet, quero conciliar. Ela preenche um formulário, a gente vai convidar a outra pessoa para participar de uma mediação ou conciliação pré-processual, sem um ajuizamento de ação. E aí, esse documento, o acordo, se houver, ele é homologado pelo juiz e tem a mesma força da sentença.
Então, Exatamente. é importante a gente esclarecer isso. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu preciso da decisão do juiz, falando assim, olha, fulano tem que me pagar R$ 1.000 por mês até dezembro desse ano. Não, não preciso fazer isso, não preciso disso, né? Acho que essa é uma falsa ideia que as pessoas têm, talvez, não sei por questão cultural, ou porque a gente já está muito acostumado a depender da decisão judicial para tudo, para resolver Sim, todos os nossos conflitos. Então, assim, a sim. gente tem que mudar esse paradigma e realmente assim a gente incentiva que as pessoas busquem antes a solução extrajudicial, Sim. né? E o, Para impo- E o evitar dar importante prejuízo aí, para ela a mesma. prejuízo depois, exatamente. E o importante, doutora Luciana, que a gente sempre observe, e eu acho que esses dados continuam iguais, eu tenho informação do ano passado, que os acordos fechados em mediação, tanto pré-processual aí dentro dos tribunais ou fora, o índice de não cumprimento é muito pequeno, dado que as partes construíram esse acordo, né? Isso vale tanto para a Câmara privada quanto para o Judiciário. E aí a gente vê, nota que por que acontece isso, né? Que aí tem vários estudos de biometria, de satisfação, porque as partes construíram e fizeram algo naquele teste de realidade que a gente faz, que é o quê? A parte entendeu que ela está se comprometendo, né? E aí isso que eu acho que é o mais Exatamente. importante, porque o juiz ele vai decidir com base num critério objetivo e nas provas que foram juntadas e no tempo da fila dele, porque existe uma fila, né? Enquanto que Exatamente. nas formas extrajudiciais, pré-processuais, a gente consegue atender tudo isso. E aí quem prefere ter a homologação, porque o título executivo, como você bem colocou, ele é um título executivo que pode depois, se for descumprido, ele pode até ser executado no Executado. judiciário, né? Não Exatamente. requer. A gente pode ou não fazer essa homologação. As câmaras privadas, a maioria delas são credenciadas aos tribunais, como a Luciana colocou, e é homologada no Sejus, que a gente tem o cadastro do próprio mediador, tudo de acordo com a resolução 125, observando tudo que precisa para tanto a Câmara quanto o mediador, né? E aí a gente consegue ter essa segurança jurídica da mesma forma, né? E aí a diferença é que a gente consegue marcar data, a gente consegue atender as partes no horário que é possível e ainda agora, nesse momento, que não é só agora, mas também de forma online. Então, isso é bem importante que as pessoas tenham esse acesso a essa informação, né, Luciana? Porque parece para a gente tão tranquilo disso acontecer, mas na verdade isso está um pouco distante da realidade das pessoas. Um ponto interessante que foi colocado ontem, Luciana, pela Mediato, que é uma câmara aqui de São Paulo, e que para mim foi uma surpresa numa conversa anterior com elas, que elas recebem bastante do judiciário e elas conseguem fazer cobrança nos casos que não são de justiça gratuita, o juiz nomeia, e aqui em São Paulo a gente tem despachos muito brilhantes de falar que tem sim que passar pela mediação antes, seguindo o artigo 334. Eu até brinquei com as meninas que a gente tem que pôr isso no quadro, porque para mim, como Câmara, eu não recebia muito antes. Eu sempre estive aberta, mas não estava recebendo. Uhum. E aí a gente recebeu bastante essa semana, e aí mostrou que alguns são de justiça gratuita, claro, mas alguns que não vêm com essa definição, já esse despacho do juiz, a gente vai negociar na pré-mediação, assim como a gente faz na Câmara. Então, isso é uma notícia importante para as câmaras também, que eventualmente não estão procurando o judiciário. E também um fato que elas colocaram é que a própria Câmara visitou os juízes para avisar que estava disponível. Isso também é um outro ponto, né, Luciana? Porque vocês não têm como ter Interessante. acesso a isso, né? É, Precisa na saber que verdade, existe. assim, quando os colegas me perguntam, olha, como eu escolho uma câmara? Eu sempre recomendo que escolha pelo cadastro de mediadores do CNJ, porque lá Perfeito. tem tantos mediadores quanto as câmaras privadas. Então, assim, o TJDF adota esse cadastro como a nossa base de segurança, né? Até Perfeito. para cumprir os requisitos lá do CPC, falar, olha, porque tem que escolher, tem que fazer um rodízio aí entre todos que estão no cadastro, não pode privilegiar mais uma do que mandar só para a mesma, né? Então, Exato. assim, atendendo aí o princípio da boa-fé, da transparência, a gente recomenda para os juízes que procurem as câmaras ali cadastradas já no cadastro do CNJ. Mas é realmente possível fazer essas visitas, até para apresentar os profissionais, para
para às vezes quebrar alguma resistência, tirar alguma dúvida, Eu acho que nem né? é Porque privilégio, é mais para ainda existe disseminar, né? Mais para conhecer mesmo. exatamente, ainda existem muitos ranços nessa área, ainda muitas pessoas têm resistência até por desconhecimento. Sim, sim. Então, eu acho muito importante essa aproximação. Tem uma pergunta aqui, novamente, de divulgação, que eu acho que isso vai ser natural. No Tribunal de São Paulo, Luciana, na parte do Sejusc e de Nupemec, tem uma lista das câmaras cadastradas. No Tribunal do DF também existe isso? Tem a Tá. lista É também. porque eu sempre Tem. coloco esse link. Quando a gente vai fazer a abordagem pela primeira vez para a pessoa, para convidá-lo para vir para a mediação, eu sempre coloco esse link, porque a pessoa fica mais segura. Mas como você tem meu telefone? Quem te passou, né? Quem é você, né? Hoje já melhorou um pouco, mas no começo a gente tinha que ter uma habilidade, era uma mediação antes para o convite, né? E aí a gente sempre colocava numa mensagem inicial que a gente mandava para a pessoa esse link, o nosso número do processo de cadastramento no TJ e o site onde tem a relação de mediadores, tudo isso a gente já compunha a nossa primeira mensagem com isso. Isso trazia um pouco mais de segurança. Eu até conversei com algumas câmeras e dei essa dica, porque para a gente funcionou bem, quando a gente mostra que a gente está dentro do site do tribunal, né? Que a pessoa sempre gosta de vocês, né? Não tem jeito, né? E assim, e aí, Aline, eu acho que é bem importante ter essa atuação transparente nesse momento em que estão sendo mudadas está sendo mudada a forma da resolução de conflitos, né? E eu acho que a Sim. gente consegue aí esclarecer para as pessoas muita coisa nesse momento em que essas dúvidas surgem e que se buscam aí outras formas de solucionar que não acionar o Poder Judiciário sempre, né? É muito Então, bom, é muito importante isso, porque traz, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, e aí para quem está nos ouvindo e quem não ouviu, depois se vocês quiserem encaminhar esse vídeo, a gente deixa essa live disponível, eu acho que é uma forma que a gente tem, e que eu sei que a Luciana também, de trazer para a sociedade informação. É o que eu tenho feito nos últimos dias e muito feliz de ter encontrado muitos admiráveis parceiros, tanto do judiciário como da sociedade civil. Semana que vem a gente vai trazer mais judiciário, a gente vai trazer empresas para contar, né, Luciana, que assim, não é um negócio novo que você começou agora na pandemia, você começou em 2011. O doutor Alexandre é a mesma coisa, tem lá uma plataforma, ele já tem uma plataforma que eu me lembro de falar com ele em 2014, um visionário que ele já tinha uma plataforma no tribunal em 2014 e queria que a gente assinasse convênio com ele naquele momento que ninguém se falava sobre isso, né? Super ousado, né? E aí a gente vê que isso é uma realidade, que a gente está pronto. Eu vi aqui que tem várias pessoas queridas, várias câmaras nos ouvindo, e a gente tem que ir junto mesmo. A gente é uma parceria, estamos abertos mesmo para falar com todas as câmaras. Quem quiser trazer tema e conversar e trazer, gerar conteúdo, é isso que a gente tem que fazer. Tem uma outra pergunta de: nas câmaras privadas, embora recomendável, a presença do advogado é obrigatória? Na legislação não é obrigatória, né? A gente tem algumas tentativas aí da OAB que está tentando que isso aconteça, que seja obrigatório ou não. Não é obrigatório, mas é muito bem-vindo, tá? Isso, eu falo isso pela minha Câmara e pelo menos por mais algumas 10 que eu tenho contato muito próximo, tá? Todos os advogados são muito bem-vindos. E eu acredito muito, e eu invisto nisso, e a gente sempre está tentando criar encontros, cursos para advogado, que eu acho que o advogado na mediação ele é essencial. Se tem alguém que vai fazer a diferença ali, que tem o primeiro contato com o cliente, é o advogado. Então, eu acredito muito que se ele confiar em nós, se ele confiar no pré-processual do tribunal, se ele confiar nas câmaras e nessa parceria e nessa construção, todo mundo ganha, né, Luciana? Inclusive, mudar a forma, né? Mudar a forma que eu sempre falo, ter honorários de mediação no seu rol de honorários para cobrar e aí dar aquele acesso e multi-opção para o cliente, né? Fala um pouquinho sobre isso. O que você tem visto, a presença de advogado no pré-processual ou não? Como que tá? exatamente, Aline. O que eu vejo assim é a mesma coisa no pré-processual. A lei não obriga que haja a presença do advogado, mas é sempre recomendada a presença. Por quê? Vai trazer segurança jurídica para as partes, né? Vai trazer ali a questão realmente do acordo mais bem elaborado, muitas vezes, porque as pessoas não entendem da questão jurídica. O mediador, o conciliador, não vão dar opiniões, então, assim, ele não vai fazer a avaliação jurídica da questão, né? Então, como terceiro imparcial neutro, ele não vai dar a abordagem que o advogado dá para o caso.
Sim. Então, o advogado é muito importante para prestar essa segurança para as pessoas. E eu sempre falo, eu tenho assim um diálogo muito próximo com a OAB, que os advogados têm que realmente aproveitar esse nicho de mercado hoje. Então, assim, tem muitos advogados que já atuam na advocacia colaborativa e já enxergam nisso aí um ótimo ramo de atuação, um diferencial de atuação, inclusive. Porque se o Sim. advogado oferece para o cliente dele resolver o processo, o conflito, de forma mais rápida e com um custo muito menor, esse advogado ele vai estar muito melhor posicionado no mercado, né? Então, do que o advogado que vai simplesmente falar, realmente vamos aqui redigir a petição inicial, daqui 2 anos a sua sentença sai. Então, eu Exatamente. acho que a gente tem que enxergar essas questões. Hoje, as grandes empresas, eu vejo que já tem aí departamentos específicos de mediação, né, de negociação direta com seus clientes, e que isso tem otimizado muito a relação das empresas com seus clientes. Então, eu tenho várias empresas que são conveniadas do tribunal que atuam no que a gente chama da pauta específica, que você já atuou com a Exatamente. gente. Sim. E isso é E a muito gente bem-vindo, porque vocês têm o cuidado, né, de preparar, de fazer todo um curso, né, para mostrar isso e inovador, né? Porque antes, para participar disso, tinha que fazer esse curso, e a gente via, vamos fazer, mas as pessoas contavam depois quão diferente ficava participar de uma audiência depois de estar preparado, né? De ter participado disso, né? Exatamente, Aline. Por quê? Porque assim, a gente ouviu dos jurisdicionados, olha, eu vou na audiência de conciliação com a empresa X, mas assim, o preposto só fala para mim, não tem proposta de acordo. Ou, dano moral, isso não é. Dano moral é um mero incômodo. Então, Sim. assim, as pessoas saíam muito mais indignadas com a empresa e também com o Poder Judiciário, né? Então, assim, Como que como você chama alguém para falar que não tem nada, né? Para falar nada, né? como eu me mobilizo, às vezes eu perdi meu dia de trabalho, eu perdi meu tempo, o tempo que eu tinha com a minha família para comparecer a uma audiência só para ouvir isso, E muitas vezes né? E aí, gastava, né, Luciana? Eles falavam, eu gastei para vir até aqui. E aí, quantas vezes a gente falava, nossa, dava vontade de pagar para a pessoa do bolso, porque ela ficava numa exatamente, situação tão ruim. Eu já presenciei esses casos que ela, mas eu vim de tão longe, e aí não vai ter nada, você não vai falar nada para mim, né? exatamente. Às vezes, assim, a pessoa tinha só o dinheiro do ônibus, foi, assim, ela fez um sacrifício muito grande na expectativa de ter pelo menos um diálogo, uma conversa para tentar resolver o problema dela. E nada foi feito. Então, assim, a gente ouviu isso, a gente percebeu isso nos jurisdicionados com muita recorrência, e aí foi criado o curso de representantes de empresa e de advogados para realmente ensinar um pouquinho, né? Assim, não é uma especialização, é só para que ele tenha uma ideia de técnicas de negociação e de como se comportar, ainda que não haja uma proposta de acordo. E isso melhora muito os índices de satisfação do usuário. Então, a Sim. gente no TJ, a gente faz a pesquisa de satisfação do usuário, nosso usuário, a satisfação dele com a experiência da mediação e conciliação é quase 90%. E o índice de conciliação média é de 30%. Então, Muito assim, bom. mesmo que não tenha acordo, a pessoa se sente satisfeita com aquela experiência, né? E Sim, a gente fala, e eu sempre falo para as empresas, aproveite a audiência como uma oportunidade de resgatar o seu cliente. exatamente. Porque o cliente insatisfeito, ele vai espalhar para todo o círculo social dele, vai falar mal de você, né? Como prestador de serviço ou como fornecedor. Agora, o cliente satisfeito, não, ele vai ter um efeito muito positivo. E eu E eu acho me que a gente lembro, tem. isso é muito importante. Eu me lembro que lá atrás vocês já se preocupavam nesse curso de falar sobre empatia, sobre escutativa, e aí a gente hoje fala tanto de empatia e assertividade, né? Porque, na verdade, ser empático não quer dizer que se você concorde, mas quer dizer que aquele cliente é importante, que você estudou o caso dele e que você não vai, isso não vai te fazer falar sim ou mudar a política da empresa. Eu lembro que vocês falavam muito bem isso. E é verdade, porque não quer dizer que você vai mudar nada, mas quer dizer que você acolheu aquele pedido que você vai, no mínimo, pedir para verificar. Não é não tem acordo e pronto, né? E você sabe, Luciana, uma coisa interessante, e olha só que já são 10h48 já, que a gente às vezes vai falar com as empresas para mostrar as diferenças de mediação, o quanto isso pode ser melhor, tal. E as pessoas falam, mas aquele mediador que faz lá, que pergunta, tem acordo, não tem? É isso que vocês vão fazer na audiência? E aí você E também engole, é né? mediador, né? Conciliador, né? E aí a gente vai traçando todas as diferenças,
Mas aí a gente tem que sempre ter esse critério de, por isso essa união entre câmaras, e eu tenho bastante trânsito com várias aqui que viram parceiras mesmo, da gente ter um diálogo único e cuidar para fazer tudo direito, né? E fazer dentro de todos os requisitos do CNJ, e a gente dá o nome certo, né, Luciana? Porque às vezes é conciliação, mediação, ou é puramente cobrança. Sim. Tem um monte de câmera fazendo cobrança pura e falando que é mediação. E aí isso atrapalha muito o nosso desempenho, porque aí quando você vai falar sobre mediação, a pessoa acaba tendo esse viés errado, né? Eu acho que assim, hoje as câmaras de mediação têm que tomar muito cuidado para que não se entre na mesma armadilha que foi com as câmaras de arbitragem, que acabaram caindo no descrédito. Então, assim, algumas poucas que atuam de forma errada acabam prejudicando o todo. Né? Mas, Sim, assim, o que eu vejo hoje das câmaras privadas é muita seriedade, né, na atuação e profissionalismo. Eu acho sim. que a gente, no judiciário, a gente tem aí ainda muita conciliação, mas assim, no TJDF eu tenho insistido muito na capacitação dos conciliadores também, para que não se traga, Excelente. mesmo na conciliação, essa experiência negativa do tem proposta de acordo, não tem? Eu acho que isso é negativo não só na mediação, na conciliação, em qualquer outra experiência, né? Sim, E aí a gente até retoma a questão da construção do acordo e do inadimplemento que você falou. Então, se o mediador, o conciliador, ele atua de uma forma correta, se ele consegue engajar as partes a construírem essa solução, o índice de inadimplemento vai ser mínimo. Né? Agora, a pessoa, por exemplo, eu sempre falo, eu advogava em São Paulo, na época que eu advogava, mais de 20 anos atrás, é, o, o juiz também tinha essa questão da pressão. Então, vou pressionar, faz acordo? Não faz. Tem colegas até hoje que ainda fazem isso, pressionam as partes a fazer acordo. A parte pressionada a fazer acordo é muito mais tendente a descumpri-lo. Porque sim. ela falou assim, nossa, mas eu não queria nem fazer acordo, mas eu me senti tão pressionada pela autoridade do juiz que eu fui obrigada a fazer. Então, assim, até que ponto isso é acesso à justiça e até que ponto a gente está cumprindo a nossa finalidade, né, a finalidade da jurisdição. Então, assim, eu me questiono muito sobre isso, até que ponto a gente está sendo está respondendo só com os números, aos números, né? Então, as estatísticas, a demanda aí por resolução de conflito, por Sim. sentença, que não é resolução de conflito, é por sentença, por produtividade, e está deixando de lado realmente o que interessa, que é o jurisdicionado e é o impacto que aquela decisão vai ter na vida dele. Né? Exatamente. É por isso que você é um exemplo, né? Porque pensar desse jeito, quisera nós, jurisdicionados do Brasil, né? Porque tem gente de todo lugar ouvindo a gente aí, que tivesse essa sensibilidade humana que você tem e sempre teve, não é de agora e não é na pandemia, é de muitos anos Obrigada. que você tem trabalhado. Tem uma pergunta aqui, Luciana. Os juízes do Tribunal do Distrito Federal de Vara Civil têm enviado os processos para audiência de conciliação ou mediação, né, nos termos do 334? Tem enviado, sim. A gente tem tido ótimas respostas dos juízes, mas eu não posso dizer que é a unanimidade que manda. Aí eu tenho dois problemas de não realizar tantas audiências. Tanto a falta de estrutura do Sejusques, né? Então, assim, hoje a estrutura que eu tenho atende muito bem os juizados especiais cíveis, que foi uma opção que nós fizemos em termos de política pública. E aí o 334 acaba ficando um pouco desguarnecido a audiência. Então a gente faz em um número menor. Mas eu tenho visto que cada vez mais juízes têm aderido a essa ideia. Mas é um Sim, trabalho ainda que tem que ser feito. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, então a gente conversa, a gente mostra os efeitos positivos. Os advogados insistem, tem que insistir na audiência, eu sempre falo. Então, assim, não deixem em branco, não deixem sem se manifestar na petição inicial. Registre ali, eu quero audiência de mediação, de conciliação no Sejusc ou numa câmara privada. Então, assim, tem que ter essa exigência. Eu sempre falo, é o direito da parte ter essa oportunidade. O juiz não pode simplesmente dispensar. Se a parte quer, ele tem que mandar. Então, é dos dois lados, tanto a sensibilidade do juiz, quanto também a exigência aí das partes e dos advogados por essa audiência. tá. Mas a gente tem sentido esse aumento, sim, na realização das audiências.
Sim. E eu lembro que a gente tentou fazer uma pesquisa em 2017, né, Luciana, mas toda infrutífera, porque o Judiciário do Brasil, eles não explicaram muito para a gente se estava mandando ou não, lembra? Poucos Exatamente, retornaram. A a gente gente tentou insistiu bastante. bastante, né, via Fonamec, e muitos falavam até pelo tempo, pela pauta. E aí agora, nesse momento, eu faria até uma outra pergunta naquela nossa pesquisa, né? E aí fica à vontade para responder como Luciana ou como juíza aí do DF. Por que então que o Sejusc, se você acha que os juízes não mandam direto para as câmaras privadas, quando o Sejusc não estiver dando conta? O que você imagina? É só pelo valor mesmo? O que você acha? O que seria viável para melhorar essa conexão entre as câmaras cadastradas e a audiência aí do 334? Porque eu acho que a gente poderia ajudar nisso, né? Que você tem alguma visão sobre isso? Aline, o pré-pandemia, a visão que eu tinha era a questão da remuneração. É a Certo. resistência com relação à remuneração da mediação. A gente estava trabalhando até com alguns juízes nisso, a gente tem uma regulamentação no TJDF que fala exatamente o que você faz aí, que é na pré-mediação, o mediador vai explicar e vai explicar o porquê do valor que está sendo cobrado, justificar para as pessoas. Então, o juiz não vai definir um valor fechado, e eu acho também que não é o caso. Eu sou contra o tabelamento de honorários, porque eu acho que muitas vezes o conflito vai dar muito mais trabalho do que a gente pode aferir ali numa leitura superficial do processo. Então, eu acho que realmente tem que ter essa visão do mediador. E o juiz não tem a condição de avaliar, vou pagar R$ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, vou estabelecer esses honorários periciais de antemão. Então, eu Sim. acho que a melhor pessoa para definir isso é o próprio mediador, né? Em conversa com as partes, sentindo ali a necessidade e a possibilidade de cada uma. Mas eu acho que, assim, agora a gente pode revisar isso, né? Porque muitas câmaras estão realmente abertas a contribuir, mas e aí as partes talvez também tenham uma resistência menor. Porque o que muitos colegas me diziam, olha, eu não vou mandar para a pessoa pagar, porque a pessoa não vai querer pagar, é facultativo o pagamento. Assim, a Sim. participação dela, ela vai falar que não quer. Então, você está me fazendo perder tempo aqui despachando, ouvindo, não sei o que, para o processo voltar na mesma fase que estava. Então, eu Exato. acho que a gente pode pensar nisso, assim, numa nova dinâmica hoje, né? Com tudo que tem acontecido, a gente pode realmente repensar essa dinâmica de como encaminhar para as câmaras privadas os processos do 334, especialmente aí aqueles que não vão poder ser atendidos pelo Sejus, Exatamente, porque né? a gente acaba assim, já tem um modelo aí bem evoluído e talvez a gente pudesse trazer isso para a prática. Eu vou até trazer o doutor Ricardo semana que vem e parece que ele faz um rodízio entre as câmaras e tem todas essas situações. E aí eu vou entender um pouco mais, depois a gente compartilha e aí eu te conto também como ele está fazendo aqui, porque me parece que tem um rodízio, né, entre as câmaras, como eu te falei, eu apesar de estar apta desde 2016, a gente foi uma das primeiras câmaras aqui. Eu nunca tinha recebido, apesar de fazer mediações privadas. Tudo bem que o número é pequeno, mas eu já devia, entre aspas, algumas de justiça gratuita para o tribunal. E nunca fomos abordados, exceto agora, para o online. Mas eu acredito que isso seja um movimento, porque eu me recordo que algumas câmaras, elas têm as varas que têm que decidir, como você falou, os juízes vão colocar, vai tirar da minha filha e voltar igual. Então, acho que vai ser um trabalho mesmo de formiguinha e talvez agora, as pessoas estando conhecendo mais, vendo efetividade, né? A gente vai conseguir. Luciana, faltam 2 minutos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que foi uma audiência super bacana. Eu agradeço muito as pessoas que estão participando. Compartilhem aí no aviãozinho com as pessoas que não puderam assistir. Essa live fica disponível. Essa tranquilidade, essa transparência sua, Luciana, é o que te faz uma profissional diferente, tá? Todo esse conhecimento, essa empatia com os jurisdicionados, acho que com os próprios colegas. É por isso que você está aqui hoje e eu estou muito feliz por ter conseguido sua agenda para falar um pouquinho para todo mundo aí. A gente vai divulgar muito esse vídeo, porque eu acho que traz uma mudança evoluída. E aí, pessoal, não é de hoje. A nossa primeira live gravada, vocês podem olhar lá no site da Target, foi em 2018, né? E o discurso já era totalmente evoluído. Então, para você fechar aí, eu já agradeço as pessoas e te agradeço muito. Bom, Aline, eu acho que eu só tenho a agradecer, né? A você, a Target, pelo convite. Fiquei muito feliz de fazer essa live com você. Eu acho que a gente, realmente, nessa época de pandemia, a gente precisa desses espaços, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Para falar, para trocar ideias, para expandir aí a autocomposição.
e talvez abrir aí a possibilidade para as pessoas, né, de realmente de como resolver seu conflito sem ser da forma mais tradicional ou da forma mais óbvia. Então, fica esse convite para as pessoas, para quem quiser saber mais. Eu acho que tem que acompanhar todas as suas lives, que cada dia você traz aí um assunto diferente, inovador também. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigada, agradeço muito. Está acabando, mas fica o convite para você participar também de uma próxima. Eu vou ter algumas experiências. Vamos ver a nossa pesquisa de novo do 334. Vamos resgatar Tá isso. bom. Quem Tá sabe bom? agora a gente consegue. Acho que agora dá. Tá bom. Um Tá beijo bom? grande. Tchau, tchau. Beijo, querida. Obrigada para Tchau, todos, viu? obrigada. Tchau, Tchau. tchau.